Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo da aula anterior. Estamos estudando estatística, que é a coleta, a organização, a leitura, análise e interpretação de dados expressos por meio de tabelas e gráficos. Vamos lá? Página 63. Registro de viagem. Uma professora do terceiro ano fez uma pesquisa entre seus alunos para descobrir qual o suco de fruta favorito da turma. Veja abaixo qual foi o voto de cada estudante representado pelas imagens das frutas. Item A. Complete o gráfico de acordo com a quantidade de votos que cada fruta recebeu. Ou seja, vamos ter que observar essa imagem e contar a quantidade de votos de cada fruta para completar o gráfico abaixo. Analisando gráficos, dados do gráfico. Título: suco de frutas. O eixo vertical: quantidade de frutas. Eixo horizontal: frutas. Legenda: laranja, abacaxi, limão, melancia, kiwi. E a fonte: professora do terceiro ano. Após feito essa leitura do gráfico, agora o que você vai ter que fazer? Contar quantas, vamos começar por laranja, que é a primeira coluna do gráfico. Vamos lá, vamos contar as frutas. Laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concorda comigo? Então, 7. Então, para cada quadradinho, um voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintem na primeira coluna 7 quadradinhos. Depois, na segunda coluna, abacaxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos na coluna do abacaxi. 7 laranja, 6 abacaxi. Vamos lá, esperando você fazer o limão. Conta quanto e pinta os quadradinhos correspondente à quantidade. Pronto? Melancia, vamos lá, contando e pintando na quarta coluna. Por último, kiwi. Quantos e pinte. Então, como é que ficou? Na primeira coluna, que representa a quantidade de votos de laranja, suco de laranja, 7. Tudo bem? Abacaxi, 6 quadradinhos. Limão, 9. Melancia, 10. E kiwi, 4. Para frente? Item B. Qual foi o sabor de suco mais votado? Então, de acordo com a quantidade de quadrinhos que você pintou nas colunas, você já sabe qual foi o mais votado. É a melancia. Escreva aí. Qual foi o sabor de suco menos votado, que teve menos voto? Como você já pintou, foi o kiwi. Escreva no item C. Item D. Quantos alunos participaram da pesquisa?
Se cada aluno teve um voto, então vamos contar quantos quadradinhos foram pintados, que representa a quantidade de votos. Então, laranja, 7, com mais 6 votos no suco de abacaxi, mais 9 votos para o suco de limão, mais 10 votos o suco de melancia e 4 votos o suco de kiwi. Fazendo essa adição, tá fazendo? Tô aguardando. Vamos caminhar juntos. Então, quantos alunos participaram da pesquisa? 36 alunos. Se você encontrou esse resultado, você acertou. Próxima página. Página 64. Exercício número 2. O professor de educação física realizou uma pesquisa com os alunos das turmas do terceiro ano de uma escola. Cada aluno indicou apenas um esporte como preferido. O resultado dessa pesquisa é apresentado no gráfico abaixo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler, analisar e interpretar esse gráfico. E esse gráfico de barras lado a lado. Observe que para cada esporte tem 2 colunas, 2 barras. Tá? Com os dados referentes ao esporte preferido entre meninos e meninas. Então, vamos lá? O título do gráfico: esporte preferido entre meninos e meninas. Tem uma legenda onde as barras azuis representam o voto dos meninos, as barras vermelhas das meninas. O eixo vertical é o número de alunos que participaram da pesquisa. O eixo horizontal é o esporte. E a fonte, professor de educação física da escola. Então, analisando, vamos perceber que, olhando o gráfico, a linha horizontal, foram 3 esportes: futebol, vôlei e basquete. Vamos para a questão do item A. Qual é o objetivo da pesquisa? Ao ler o comando, o enunciado, você já observou, já percebeu qual é o objetivo, né? É saber quais são os esportes preferidos entre meninos e meninas do terceiro ano da escola. Esse é o objetivo. Repetindo, saber quais são os esportes preferidos entre meninos e meninas do terceiro ano da escola. Esse é o objetivo. B. Quais foram os esportes apresentados na pesquisa? Futebol, vôlei e basquete. Está no gráfico. C. O que representa a barra azul do gráfico? A barra azul, observando lá na legenda, você já sabe que a barra azul é a quantidade de meninos que preferem cada esporte, que é a quantidade de meninos que preferem futebol, quantidade de meninos que preferem vôlei e a quantidade de meninos que preferem basquete. D. O que representa a barra vermelha do gráfico?
Vai na legenda, barra vermelha indica os votos das meninas. Então, a quantidade de meninas que preferem cada esporte. Futebol, a quantidade de meninas que preferem futebol, quantidade de meninas que preferem vôlei e a quantidade de meninas que preferem basquete. Próxima página, continuação da atividade número 2. Item E. Complete a tabela a seguir com as informações do gráfico, deste gráfico aqui. Agora, o que nós devemos fazer? Organizar todas as informações do gráfico, vamos passar para a tabela. Os dados apresentados no gráfico da página 64 devem ser organizados na tabela. E essa tabela é uma tabela de dupla entrada. Aprendemos na aula anterior, você lembra? Então, vamos lá. Analisando o esporte, as linhas futebol, vôlei e basquete. Coluna, os alunos meninos e meninas. E a última coluna, o total. F. Então, vamos completar? Futebol. Quantos meninos preferem futebol? Olhando lá, deixa seu livro aberto, porque nós estamos precisando analisar as páginas 64 e 65. Então, vamos lá. 20 pela coluna azul, representando o futebol. 20 meninos. E quantas meninas? A barra vermelha representa 16 meninas. Vôlei, meninos, 8, meninas, 14. Basquete, meninos, 12, 10 aqui, 11, 12. E 10 meninas preferem basquete. Tá? Então, nós já organizamos as informações do gráfico na tabela. E agora, vamos somar. 20 futebol. Quantos alunos agora? Meninos mais meninas que preferem futebol, né? Seria somando as duas barras. Meninos, 20 mais 16 meninas. 20 mais 16, 36. Vôlei, somando as duas barras. Vôlei, meninos, 8, meninas, 14. 8 mais 14, 22. Basquete, somando essas duas barras. Meninos, 12 votos, meninas, 10 votos. 12 mais 10, 22. Feito isso, a tabela está completa. Vamos para o item F. Qual é o esporte preferido entre os meninos? Meninos. Barra, vamos analisar a barra azul, ou olhando esta coluna aqui, ó, de meninos. Futebol. Então, escrevam futebol. G. Qual é o esporte preferido entre as meninas? Olha a coluna das meninas, se é futebol, se é vôlei ou se é basquete. Futebol também. Futebol também. H. O basquete foi o esporte preferido das meninas ou dos meninos? Basquete. Olhando a barra azul maior que a vermelha. Então, dos meninos. Então, nós temos que justificar. Por quê? Porque teve 12 votos. 12 votos. E 10 votos
das meninas. E qual é o número total dos alunos que responderam à pesquisa? Então, nós temos que somar essas 3 parcelas aqui, a quantidade total do futebol, do vôlei e de basquete. Somando essas 3 parcelas, 36 mais 22 e mais 22, você vai armar a adição e resolver. Vamos lá? Armando aí. 36 mais 22 mais 22, igual a... Aguardando. Pronto? Isso mesmo. 80 alunos participaram dessa pesquisa. Próxima página. Página 66. Outra atividade, número 3. Qual é o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? Essa foi a pesquisa feita aos alunos do 3º ano de uma escola e o resultado dessa pesquisa foi organizado na tabela abaixo. Então, a tabela está organizada. Título: meio de transporte utilizado para ir à escola. Tipos de transporte: ônibus, van, carro e outros tipos. Turma: turma A e turma B. Ônibus, turma A 5, turma B 2. Van, turma A 12, turma B 12. Carro, turma A 9 e turma B 14. Outros tipos de transporte: turma A 4 e turma B 2. A fonte vem dos alunos do 3º ano. Complete o gráfico, agora já é uma atividade contrária. A tabela está pronta e você vai ter que representar essa tabela por meio de um gráfico, tá? Então, meio de transporte utilizado para ir à escola é o título. No eixo vertical, número de alunos que participaram da pesquisa. Eixo horizontal, os tipos de transporte: ônibus, van, carro e outros. Legenda: turma A, vocês vão pintar a barra de azul. Turma B, de verde, certo? Então, vamos lá. Ônibus, aqui as 2 barras, uma vai ser azul da turma A e turma B verde. Ônibus, turma A, vamos lá? 5. 5, pinta até onde está a marca do 5. E turma B, de lápis de cor verde, 2. 1, 2. Próximo, van. Vamos lá, 12, lápis de cor azul, 12, até 10, 11, 12. Lápis de cor verde para representar a turma B, 12 também, 12 também. Carro, 9, lápis de cor azul, que indica a turma A. E 14 com lápis de cor verde, que representa a turma B. Outros tipos de transporte, a turma A, 4, pinta 4 de azul. Turma B, 2 de verde. Tudo bem? Agora vamos para a seção sonar. Presta atenção que eu vou orientá-los para a tarefa. Começa aí. A seção sonar inicia com um texto sobre a poluição causada pelos combustíveis derivados do petróleo, gasolina e diesel, que são as principais fontes de energia de ônibus
e automóveis, utilizados pela maioria da população diariamente para se locomover. Eles lançam no ar gases que fazem mal para a nossa saúde, principalmente para o nosso sistema respiratório. O etanol é um combustível que não é derivado do petróleo, e sim da cana-de-açúcar, e possui bem menos e polui bem menos que os demais combustíveis. Bom, milhares de pessoas no mundo inteiro utilizam algum meio de transporte todos os dias. Infelizmente, a maioria desses meios de transporte utiliza combustíveis como gasolina e diesel, que lançam na atmosfera gases que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Mas existem outras formas de gerar energia para fazer um meio de transporte se locomover sem poluir. Uma delas é a energia elétrica, utilizada em metrô, trens, ônibus e carros. Outra fonte de energia é a força dos ventos, utilizada há muitos anos desde as primeiras navegações. O vento também é utilizado para produzir energia, que é conhecida como energia eólica. A força do vento faz um grande catavento chamado aerogerador girar e com esse movimento é produzida energia elétrica. Bom, diante de tudo isso, agora vem a atividade e tarefa. Amanda resolveu criar um carrinho movido a ar, utilizando o material reciclável que tinha disponível. Material que ela usou disponível: papelão, 2 palitos de churrasco sem ponta, 4 tampas de garrafa PET do mesmo tamanho, 2 canudos largos de papel de plástico biodegradável, um balão de festa pequeno, um balão de festa grande, fita adesiva, tesoura com ponta arredondada, um elástico e um prego. Para frente, 68. As imagens aqui, a seguir, mostram como ficou o carrinho que a Amanda montou. Então, olha o carrinho que ela fez com aquele material. Analise as imagens do carrinho da Amanda e, usando o mesmo tipo de material, então procure em casa esse material, construa o seu carrinho movido a ar. Não se esqueça, com a supervisão de um adulto, peça alguém daí da casa de você, da sua casa, que o ajude a confeccionar esse carrinho. Você pode personalizar seu carrinho, você pode pintar, você pode colar adesivos, tá? Use a sua imaginação, use a sua criatividade. Ao finalizar, pronto, o carrinho está pronto. Teste o seu carrinho. No pátio da escola, que não vai ser no pátio da escola, vai ser aí na sua casa, você vai desenhar uma pista reta, marcando com uma linha o ponto de largada, tá? Traça uma linha, que é o ponto de largada. Depois, com uma fita métrica, trace linhas a cada 1 metro de pista, conforme mostra a ilustração, tá? De 1 metro em 1 metro. 1 metro é 100 centímetros, né? 0, 100, 200, 300, 400, 500. Como fazer? Primeiro, forme um grupo com mais 3 familiares, 3 amigos, 3 vizinhos. 2. Cada um deve colocar o balão pequeno em seu carrinho. Depois, número 3. Um por vez deve encher o balão, cuidando para não estourar. Alinhar o carrinho na linha de largada e soltá-lo na pista. 4. Com o auxílio de uma régua ou uma fita métrica, meça até onde o carrinho foi na pista, usando a parte da frente do carrinho como referência, usando a parte da frente. 5. Anote os resultados na tabela que está na próxima página, na página 69. Depois de todos o grupo
finalizarem, troque o balão pequeno pelo grande e repita o procedimento, tá? Vai fazer a mesma coisa, cada hora vai ser a vez de de lançar o carrinho, só que agora um balão grande. Complete a tabela com o total percorrido pelo carrinho de cada colega. Então, tem a coluna do aluno, do nome de vocês, o seu nome, de mais 3 amigos, familiares. Aqui a distância do carrinho com o balão pequeno, que foi a primeira rodada. Depois a distância com o balão grande no carrinho. Depois você soma a distância e coloca o total do seu colega ou do seu pai, da sua mãe. Soma e coloca do seu irmão. Soma as duas distâncias e preenche a tabela. Preenchida a tabela, construa no caderno, agora porque o livro não tem espaço, você vai no seu caderno e vai construir um gráfico com os dados da tabela. A tabela foi preenchida, está completa, aí você vai no seu caderno e construa um gráfico, lembrando que tem que colocar o mesmo título, eixo vertical, os alunos, eixo horizontal, o balão pequeno, o balão grande são as distâncias. B, analise o gráfico com um familiar, né, com o pessoal com quem você convidou para brincar, e verifique se o tamanho do balão influencia a distância percorrida e por qual motivo. Se o balão pequeno ou grande influencia nessa distância percorrida. Essa é a tarefa desta aula. Agora, vamos para mais um vídeo, tá? Como organizar os dados no gráfico. Lembra que a aula passada você assistiu um vídeo como organizar os dados em tabela? Agora no gráfico. Vamos lá para o vídeo? Então tá jóia. Preparando aí. E vamos assistir com bastante atenção. Muita informação bacana. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos organizar dados em tabelas e gráficos. E, para isso, nós temos uma pesquisa realizada por uma professora em sua sala de aula. Ela perguntou aos seus alunos a quantidade de animais de estimação. E essas aqui foram as respostas deles. A Maria tinha 3 gatinhos, o Gabriel, 3 cachorrinhos, a Gabriela, 1 gatinho e 2 cachorrinhos, e o Mateus, um periquito. O que a professora fez foi uma investigação, uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de sua turma. O que nós vamos fazer aqui é organizar esses dados em uma tabela e em um gráfico. E lembrando que, em uma tabela, eu preciso colocar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e também as células, que são as informações, os dados. E eu vou construir a minha tabela aqui ao lado. A primeira coisa que eu coloco na minha tabela, aqui na minha primeira linha, é o título, que é o assunto da minha pesquisa, ou seja, os animais de estimação. E eu vou dividir isso em 2 colunas e em 1, 2 e 3 linhas com essa aqui de baixo. Na minha primeira coluna, eu vou colocar os animais. O gatinho, depois o cachorro e, por fim, o periquito. Aqui nessa segunda coluna, eu vou colocar a quantidade de cada animal. Quantos gatinhos tem? Olha, 1, 2, 3 e 4. Então, 4 gatinhos, sendo 3 da Maria e 1 da Gabriela. E quantos cachorros tem no total? O Gabriel tem 1, 2 e 3,
E a Gabriela? 1 e 2. Então, nós temos um total de 5 cachorros, e eu posso colocar essa informação aqui. E o Mateus é o único da turma que tem periquito, e ele só tem um. Então, nossa tabela está pronta. E lembrando que essa aqui é uma coluna, essa aqui é outra coluna, e nós temos 4 linhas, e cada informação dessa aqui é uma célula, ou seja, um dado. E se você quisesse organizar isso em um gráfico, como ficaria? Deixa eu chegar aqui para o lado e eu coloquei um papel quadriculado para nós podermos fazer um gráfico. E, para isso, eu preciso colocar uma linha assim e outra assim. E essas linhas nós chamamos de eixos. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação, começando com o gatinho, depois com o cachorro e, por fim, o periquito. Então, aqui são os animais de estimação. Nessa linha aqui, eu vou colocar as quantidades. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E, claro, eu estou usando 2 quadradinhos desse aqui para uma unidade. Você poderia utilizar somente um também, mas aqui eu quero que meu gráfico fique um pouquinho maior. Fica melhor de ver. Quantos gatinhos tem? 4 gatinhos, não é? Então, eu vou desenhar uma barrinha desse jeito até a quantidade 4 e vou completar essa barrinha, o que significa que essa barrinha representa a quantidade de 4 gatinhos. Agora, quantos cachorrinhos tem? Se olharmos na nossa tabela, temos um total de 5 cachorros. Então, eu posso desenhar uma barrinha começando daqui e indo até o 5, desse jeito aqui, e essa barrinha é a barrinha de cachorros. Então, aqui nós temos 5 cachorros. Por fim, temos quantos periquitos? Se olharmos na tabela, somente um. Então, a minha barrinha vai ser a menor, vindo até aqui. É desse tamanho porque representa a quantidade de um periquito. Eu ainda posso pintar as minhas barrinhas colocando rosa para os gatinhos, amarelo para os cachorros e vou colocar azul para os periquitos. Então, a barrinha em rosa é a barrinha que representa a quantidade de gatos. A barrinha amarela é a barrinha que representa a quantidade de cachorros, enquanto a barrinha azul representa a quantidade de periquitos. Então, a professora fez uma pesquisa, ou seja, uma investigação, anotou os dados, ou seja, as informações, e nós conseguimos organizar essas informações tanto em uma tabela quanto em um gráfico. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos tirar uma conclusão através do resultado. Por exemplo, olhando para o gráfico, nós conseguimos ver que a quantidade de cachorros é maior, enquanto a quantidade de periquitos é a menor. E eu concluí isso somente olhando o tamanho da barrinha. O que eu quero dizer é, quando nós colocamos os nossos dados em uma forma visual, fica mais fácil de nós entendermos e tirar uma conclusão a respeito de um determinado tema. Eu espero que essa aula tenha te ajudado
E até a próxima, pessoal! Por hoje é só. Até a próxima aula!